Amém. Queridos, abram suas Bíblias, então, no livro de Números, capítulo 21, dando continuidade à série no livro de Números. O título dessa pregação é Bênção e Maldição. Só contextualizando, lembrando bem, né, queridos, que a saga, essa novela chamada Israel e sua relação com Deus, é onde nós estivemos vendo o quão impressionante é, né, aquilo que a gente lê nas Escrituras, nessa história de Deus com Israel, e as coisas que na nossa cabeça é até difícil de conceber, né, a forma como Israel respondia à ação de Deus, ao mover de Deus, no sentido salvífico mesmo, né, tiraram eles lá do Egito, clamavam por causa do sofrimento que estavam vivenciando no Egito. Deus responde a isso, salva esse povo, tira no processo de levá-los para a terra que Deus havia prometido. Lá com Abraão ainda havia toda uma questão de uma promessa de que eles haveriam de passar por esse período de escravatura. Depois, só na quarta geração é que eles voltariam novamente para Canaã. E tudo acontece conforme Deus havia profetizado para Abraão. E depois nós vemos também tudo o que acontece, né? Aquilo que chegam lá diante da terra prometida, quando vão entrar, eles se amedrontam diante das possibilidades de terem que enfrentar pessoas, né, de estatura alta, né, que é o que o texto fala ali, e ficaram atemorizados, e depois brigaram com Deus, e nós vimos toda aquela novela mexicana ali, que não tem fim, de um povo onde Deus está o tempo todo manifestando juízos por causa da rebeldia deles, que eles se rebelavam contra Deus e Deus trazia juízo, Deus matava pessoas ali no povo, especialmente aqueles que levantavam toda a questão da rebeldia, né? E aí nós estamos dando continuidade a essa novela e vamos ver o que acontece. Amém? Então, lá a partir do capítulo 21, a partir do versos 1, diz assim: Quando o rei cananeu de Arad, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez esse voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e às suas cidades, de modo que o lugar foi chamado de Ormá. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê uma mudança no comportamento de Israel aparente, né? Até então, Israel era aquele que chegava diante dos inimigos, ele se acovardava pela falta de confiança que eles tinham no Deus Todo-Poderoso, esse Deus que era capaz de tirá-los do Egito, destruir o exército egípcio, movê-los na direção da terra prometida, e depois de tanta rebeldia, de tanto quebrarem a cara, de tanto receberem juízo imediato de Deus, por uma graça de Deus, eles não foram totalmente exterminados por Deus, né? A gente viu que houveram vários momentos em que Deus fala para Arão e fala para Moisés: olha, sai da frente, sai do meio desse povo, porque eu vou destruir todos eles. E aí Moisés e Arão intercedem pelo povo, falam: não, Deus, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai queimar o teu filme com as outras nações. As outras nações vão achar que você não foi capaz de cuidar do povo que você tinha libertado. Então Deus, por causa do nome dele, ele não destruiu o povo. Se fosse pelo povo, ele teria destruído todos eles. E agora que a gente vê uma ação diferente da parte de Israel. Eles recebem um ataque de um exército, que são raptadas algumas pessoas aqui, e eles fazem esse voto com Deus. Então, parece que aqui, esse povo começa, então, a acreditar, a ter confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Nesse Deus que é capaz de vencer os exércitos inimigos. Coisa que antes eles estavam afrouxando. Chegavam diante dos inimigos, eles se acovardavam. Aqui não, olha, a gente sabe,
Depois de tanto tempo, a gente aprendeu finalmente que a vitória vem do Senhor. E se você nos dá, se o Senhor estiver com a gente vai conseguir vencer todos esses inimigos. É o que o texto fala. Daí, continuando a partir do versículo 4, partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Aí a novela voltou a mesma que estava antes. Havia uma esperança de que teria havido algum tipo de mudança no coração desse povo, e esse povo aqui pela quarta vez está se rebelando contra Deus novamente, mesmo tendo presenciado todos os juízos que Deus trouxe até aqui sobre eles. Mais uma vez esse povo está se rebelando contra eles. Mais uma vez esse povo está se voltando contra o Deus Todo-Poderoso. Tinham presenciado um livramento da parte de Deus para com o exército inimigo, e agora, de novo, esse povo está voltando-se contra o seu Criador, contra o seu libertador. Aí o texto fala, e falou contra Deus e contra Moisés. Eu acho interessante o texto falar, e contra Deus, porque todas as vezes que esse povo se voltou contra Moisés e contra Arão, eles não estavam se voltando somente contra Arão e contra Moisés, eles estavam se voltando o tempo todo contra Deus. Era com Deus o problema deles, não eram com os homens. Os homens eram o porta-voz entre eles e Deus. Então eles chegavam para Moisés e para Arão, e eles falavam das suas indignações para com Deus. Mas o alvo era Deus. O alvo não era aqueles homens. O alvo era Deus. O alvo era dizer para Deus, Deus, você não presta para cuidar da gente. Você não é Deus Todo-Poderoso. Você é incapaz de cuidar da nossa vida. Sabe? E às vezes eu percebo essa atitude no meu coração no dia a dia. Às vezes tem horas que há certas coisas que acontecem na nossa vida, onde a gente olha para Deus, a gente só não tem coragem muitas vezes de falar para Ele essas coisas. Mas o nosso coração, na hora, dá uma de israelita aqui. Fala, ó Deus, você não está cuidando muito bem da gente, não. E aí a gente tem todo um tipo de teologia que favorece, ao invés de se voltar contrário a esse coração, e falar, olha, cara, cuidado o terreno que você está caminhando. Cuidado com o teu coração. Eu vi tanta besteira de um camarada essa semana na internet, e fiquei pensando assim, meu Deus, esse cara não teme a Deus, esse cara não tem medo de Deus, porque falar as coisas que ele fala é pura falta de temor ao Deus Todo-Poderoso. Então, há um limite em que a gente se indigna com Deus, e tem pessoas que extrapolam esse limite. Teve uma pessoa aqui dessa igreja, queridos, que hoje não está mais como parte da membresia dessa igreja, que durante muito tempo, tudo o que acontecia de errado na vida dele, ele levantava o dedo para o céu e falava, eu te amaldiçoo. E se voltava contra o Deus Todo-Poderoso dessa maneira. Graças a Deus eu nunca estive perto para presenciar uma coisa assim, porque a primeira coisa que eu faria era dar uns 10 passinhos para o lado e falar, mata, Senhor. Mata. Mata. Então, tem hora, eu não sou muito Moisés e Arão, que nessas horas coloco a boca no pó e intercede. Nessas horas eu intercedo o contrário. Desce fogo, Senhor. Aí sim. Batiza com fogo, Senhor. Aí eu peço o batismo com fogo, que é o real sentido da coisa. Amém? Então, assim, quantas vezes a gente pega e se revolta contra Deus, e não faz sentido isso. À luz das Escrituras, não faz sentido isso. Não faz sentido. O Lucas, numa pregação, falou sobre essa questão da diferença entre dúvida e duvidar, né? Muito interessante aquilo, Lucas. Parabéns. Uma vez na vida falou alguma coisa, né? Muito bom aquilo. Porque é isso, né? Nós temos dúvidas, podemos ter dúvidas acerca de Deus. Todos nós temos dúvidas. Né? Eu não, porque eu sei tudo, mas vocês, sabe, ter dúvidas acerca de Deus faz parte da vida, faz parte da existência, da nossa delimitação como ser humano. Duvidar de Deus é pecado, aí é pecado. Então, sempre sabe diferenciar as duas coisas. Ter dúvidas é uma coisa, tem coisa que eu não entendo. Tem coisa que eu li nas Escrituras e a forma como Deus age, né, tem coisa que nos desafia e a gente às vezes quer ser advogado de Deus. Né?
Advogado de Deus. Paulo, eu acho interessante Paulo, né? Porque Paulo lá em Romanos 9, ele começa a falar sobre a soberania de Deus, e aí, no próprio texto, ele começa a trabalhar essa questão das nossas questões em relação a Deus, né? E ele fala ali, olha, quem és tu, homem, para questionar Deus? Então, Paulo coloca isso. Eu não entendo, tem coisas que eu não entendo em Deus. Mas questionar Deus é outra coisa. Questionar, porque ao questionar Deus, eu estou questionando o amor dele, eu estou questionando a bondade de Deus, pela minha falta de compreensão daquilo ali. Então, sempre é bom a gente diferenciar isso. Dúvidas, eu não sei. Certas coisas na Bíblia, eu fico assim, cara, não sei por que é assim. Entende? E aí vem pessoas querendo dar resposta pronta, né? Respostas assim, que infantilizam, de certa forma, a Bíblia, porque não tem uma resposta simples. Eu estava vendo um vídeo, nem sei quem que me mandou esse vídeo, se for no Instagram ou no Facebook, sei. Alguém me mandou um vídeo a respeito sobre a questão puxa vida, não lembro o termo agora. Teofania é uma coisa. Teodiceia. Muito obrigado. A respeito de Teodiceia, as respostas possíveis para a questão da Teodiceia. O que é Teodiceia? Teodiceia é a resposta para o problema do sofrimento, para o problema do mal. E, tipo assim, o que os teólogos formulam para responder, teologicamente falando, ou filosoficamente falando, a questão do sofrimento, a questão do problema do mal. Por que o mal existe? Por que Deus permite? E aí, esse teólogo estava lá falando, nesse podcast, a respeito das 5 respostas, né? Existem várias respostas, mas das 5 respostas. E ele falou, olha, mas nenhuma é completa, nenhuma é satisfatória. Claro que você pode optar por uma delas e, amém. Eu acho que essa daqui é a que tem mais a ver. Mas mesmo cada uma delas vai ter lacunas. Vai ter coisas que ela não vai responder na sua totalidade. Né? Então, o problema do sofrimento é, como já diz, é um problema mesmo. Entendeu? Todo apologeta assume que é um problema, e é o maior problema. É o maior problema para a nossa fé, é responder essa questão. Né? Para mim não é um problema, de verdade. Eu não tenho um problema com isso. Eu já reconheci a minha delimitação humana de compreender as coisas acerca disso em Deus, e eu estou tranquilo, que Ele sabe. Entendeu? E eu confio plenamente na sua bondade, apesar de muitas vezes o meu coração se revoltar contra isso. Meu coração, muitas vezes, quando eu passo pelo sofrimento, porque ter uma resposta para o sofrimento dos outros é maravilhoso, né? Agora, quando a gente está sofrendo, passando por questões assim difíceis, né, que a gente não compreende por que Deus permite certas coisas, aí o bicho pega para o nosso lado. E aí, muitas vezes, a gente tem essa atitude que Israel tinha. Né, porque Israel não podia passar por problema. Que todas as vezes que ele passava por alguma dificuldade, eles se voltavam contra Deus. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo... De novo, né? Por que vocês nos tiraram do Egito? De novo reclamando. A impressão que dá é que eles estavam muito bem no Egito. Que eles não estavam clamando por libertação. A vida deles estava muito boa lá. Aí foi Deus malvado, que não tinha porquê, que não foi invocado, não foi pedido em momento algum para ele se meter naquela história. E esse Deus intrometido foi lá e se meteu na história deles, né, e tirou eles da vida boa que eles estavam para levá-los para um deserto para morrer. É essa a história, queridos? Não, o que o texto fala? Que eles estavam lá, 400 anos já, 3 gerações já estavam lá, sofrendo no Egito, e eles começam a clamar a Deus. E o texto fala que Deus responde o clamor deles. E Deus envia o livramento para a vida deles, e tira eles daquela situação, e coloca eles no caminho para onde? O caminho para a terra prometida. Quando eles estão no momento de receber a terra prometida, eles olham a dificuldade que é o caminho, porque eles terão que enfrentar lutas, problemas,
situações? Conhece essa história? Conhece essa conversa? Quando Jesus vem para a terra, ele falou que vocês terão uma vida boa depois que me aceitarem, depois que caminharem comigo, não vai mais nunca ter problema. Recebeu-me como Senhor e Salvador da sua vida, no outro dia você já está com os pés no céu, vivendo a vida eterna, sem problemas, nunca mais, né? Você foi chamado para ser cabeça, para não ser cauda, nunca mais a tua conta bancária vai ficar cheia de dinheiro, aleluia, toma posse em nome de Jesus, amém? Amém? É isso que acontece? Não, o Senhor Jesus fala assim, olha queridos, vocês serão odiados por causa do meu nome. Pai se voltará contra filho, filho contra pai, por causa do meu nome. Vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados, vocês serão presos, vocês serão mortos por causa do meu nome. Daí vem o apóstolo Paulo, aprendi a estar satisfeito na nudez, quando estou vestido, quando estou passando fome, quando tenho o que comer. Está ali. Aprendi a estar contente o tempo todo. Nunca houve uma promessa para nenhum cristão de que nós não passaríamos por algo diferente daquilo que temos passado. Nunca houve. Então, esse é um problema quando a gente apresenta um evangelho falso, um evangelho ilusório, um evangelho que não condiz com o evangelho bíblico, com aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, eles estavam novamente reclamando que Deus tinha tirado eles, então, da suposta vida boa que eles tinham. Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Cara, isso aqui é muito pesado. É muito pesado. Porque você não está falando para um Zé Ninguém. Você está falando isso aqui para Deus. Isso aqui é muito pesado, falar isso para Deus. É chamar Deus de incompetente. Chamar Deus de idiota, de estúpido, de qualquer coisa. E aí eu fico pensando, a gente fala assim, nossa, mas como é que Deus era faca na caveira, né? Olha, eu acho que Deus não era faca na caveira, eu acho que Deus aqui é muito gracioso. Porque se eu fosse Deus, eu tinha matado todo mundo. E até Moisés e Arão, só para acabar de uma vez. Pegava vocês também, vem cá. Acabava. E aí ia viver minha eternidade sozinho, estava de boa. Os humanos que se lasquem. Ainda mais eu não sou Deus, né? Já percebi isso faz tempo. Né? Glória a Deus que eu não sou, né? Continuando. Então o Senhor, e olha o que acontece. Mais um juízo imediato acontece. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Então agora não é mais foguinho, não é mais terra abrindo, agora é serpente. São cobras que são enviadas para o meio do povo, e essas serpentes começam a picar o povo e começam a matar todo mundo. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor. Ah, vá. Sério. Vocês perceberam isso mais uma vez, que vocês estão pecando contra Deus quando vocês murmuram, quando vocês reclamam, quando vocês se voltam contra Deus? Então, mais uma vez, perceberam isso? Vocês percebem o que Deus está falando para mim e para vocês, queridos? Para o meu e para o teu coração? Que Deus odeia a murmuração. Deus odeia que reclame. Deus odeia. Odeia. Sabe, hoje eu não estava muito bem de saúde, estava temeroso com algumas coisas, até compartilhei com algumas pessoas. E eu fui para o quarto orar. A minha esposa estava comigo, ela estava junto comigo orando. E eu fui orar e falei assim, Senhor, a tua palavra fala que a gente não tem que ficar preocupado com nada. Mas eu estou preocupado e eu não quero estar preocupado. Então eu quero colocar nas tuas mãos toda a minha preocupação. E quero descansar no Senhor, confiar no Senhor. O Senhor escreveu todos os meus dias. Eu não posso tirar um segundo deles e nem acrescentar um segundo a eles. O Senhor é o dono de todos os meus dias. Se eu vou morrer engasgado com uma azeitona, vai ser com uma azeitona e acabou. Está amarrado em nome de Jesus. Vai ser, acabou. Então, a minha vida está em tuas mãos e eu não quero ficar preocupado com nada disso. Então, está aí. Minha vida está diante de ti.
poderia estar fazendo o contrário. Podia estar apontando o dedo para o céu. Está reclamando. Está indignado com Deus. Bravo com Deus. Porque nem vai me matar antes de lançar um livrinho, pelo menos um livrinho. Espera eu lançar, depois mata. Depois lançar uns 10, né, amor? Uns 10, né? Continuando. Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. E Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Aleluia. E aí eu vejo graça aqui. Esse Deus que o povo murmura contra ele, reclama contra ele. Moisés se coloca ali, intercede pelo povo, e a resposta de Deus é providenciar graça. Graça para um povo que não merecia absolutamente nada. Às vezes a gente olha para o Novo Testamento e fala assim, o Novo Testamento é a revelação da graça. Né? Eu olho para o Antigo Testamento e eu vejo graça. O tempo todo graça. Porque se isso aqui não é graça, eu não sei o que é graça. Deus o tempo todo insistindo em perdoar um povo que falava coisas absurdas na cara dele, diante de todas as maravilhas, manifestações do seu poder, da sua glória, ao ponto que teve lá, quando Deus desce no monte, o povo ficou tão atemorizado, falou assim, Moisés, a gente não quer conversar com Deus não, viu? Por favor, fique entre nós e ele, você conversa com ele e nos traz o recado, porque de tanto medo que aquilo gerou no povo. Né? Então esse povo tinha um temor meio dúbio, né? É um temor que tinha medo de Deus, ao mesmo tempo tinha coragem de chegar diante de Deus e falar coisas que não condiz com quem tem medo de Deus. Por isso que a pergunta é, eu tenho medo de Deus mesmo? Eu tenho, queridos. Eu tenho medo, tanto medo que eu tenho medo de vir aqui na frente e falar uma besteira em relação às Escrituras Sagradas. Eu vejo gente que não tem temor nenhum de chegar e falar uma porcaria no púlpito. Está nem aí. Não está nem aí. Essa história, Jesus lá depois, lá em João 3, 14 a 15, você não precisa abrir, mas Jesus olha essa história e ele fala, assim também será com o Filho do Homem. Então, quando a gente olha para Jesus, assim como esse veneno matava aquelas pessoas por causa da sua rebeldia, por causa do seu pecado, por causa da sua revolta contra o Deus Todo-Poderoso. Queridos, todos nós nascemos separados da glória de Deus e nós não queremos conversa com Deus. De alguma forma nós nascemos com esse espírito rebelde contra Deus e não queremos relações com Deus. Não queremos ter nenhum tipo de contato com a presença de Deus. Deus não nos interessa. Aí Deus vem e se revela para nós, e nós encontramos essa graça de se relacionar com Ele. E ao olharmos para Cristo Jesus, nós somos livres do nosso pecado por causa daquilo que Ele fez por nós. Amém? Agora, capítulo 22, queridos. Israel faz algumas guerras ali, ainda na continuidade do capítulo 21, caminho ali pelo deserto. E aí diz assim o texto: os israelitas partiram e acamparam na campina de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus. O que tinha acontecido no capítulo 21, a continuidade lá, que a gente não leu aqui, mas Israel tinha guerreado contra os amorreus e tinha destruído os amorreus e tomado posse de todas as terras dos amorreus. Então isso chega aqui a o tal do Balaque, e o Balaque então fica preocupado porque Israel estava vindo na direção das terras dele. E Moabe teve muito medo do povo porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian:
esta multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio, e em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo o preço para os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Eu acho interessante umas coisas nesse texto, que a gente às vezes passa os olhos por cima e a gente não percebe. Eu acho interessante o fato dos moabitas, esse povo pagão, aparentemente terem mais fé no Deus de Israel do que os próprios israelitas. Porque eles falam algumas coisas interessantes aqui. Eles provavelmente tinham conhecimento daquilo que Deus tinha feito no Egito. Provavelmente eles sabiam dos juízos de Deus, e eles sabiam que Deus era com esse povo, porque esse povo, de alguma forma, tinha vencido exércitos muito mais poderosos com eles. Então, eles tinham fé nesse Deus. Olha, esse Deus aí, o cara é bom, hein? Eles sabiam das vitórias em cima dos povos que eles já tinham conquistado, sabiam dos juízos, eles sabiam, inclusive, que aquele Deus fazia Israel vencer inimigos muito mais poderosos e numerosos que eles. Por isso que ele fala, olha, a gente não tem forças humanas, exércitos, para vencer eles. Eles são muito mais numerosos que nós. Eles são muito mais poderosos do que a gente. Eles sabiam disso. Israel, o que aconteceu quando chegou em Canaã? Afrouxou, ficou com medo do exército que eles poderiam ter que enfrentar. Aqui, esses pagãos que não acreditavam no Deus de Israel, olham e acreditam que o Deus de Israel poderia fazê-los vencer o próprio Israel. Mesmo que o número do exército deles fosse maior que o deles. Eles eram pequenos perto daquele exército. E esses caras acreditam que Deus tem o poder para vencê-los. Eles precisavam convencer apenas este Deus a mais uma vez amaldiçoá-los e matá-los. Eles só precisavam disso, que Deus mais uma vez se voltasse contra Israel, para que eles tivessem a oportunidade, quem sabe, de Deus usar eles para trazer juízo sobre Israel. Porque várias vezes na história de Israel foi isso que aconteceu. Deus levantou outras nações para trazer juízo sobre Israel. E aqui eles estavam pensando talvez nessa possibilidade, ainda que não tinha acontecido ainda esses juízos necessariamente, mas eles pensavam, olha, vai que Deus se convence e amaldiçoa esse povo. Até aqui, o raciocínio deles até que fazia sentido, né? O problema estava na forma como eles queriam convencer Deus a amaldiçoar Israel. Qual que foi a forma que eles encontraram para que Deus, de alguma forma, amaldiçoasse Israel? Só tinha um problema aqui. Eles achavam que podiam comprar Deus com dinheiro. Eles achavam que podiam convencer o favor de Deus dando dinheiro para Deus. Achavam que se oferecesse um bom dinheiro para Deus, por meio de Balaão, Deus seria convencido e faria conforme o desejo deles. Eles pensavam que o favor de Deus ou as bênçãos de Deus podiam ser barganhadas com dinheiro. Conhece essa história?
Conhece essa história de gente que acha que pode comprar Deus com dinheiro? Acha que Deus pode ser comprado por qualquer coisa, acha que Deus precisa do nosso dinheiro. Então, em breve, eles vão descobrir se isso é possível. Agora, outra coisa aqui, e começa também a ser revelado acerca desse tal de Balaão, é que ele acata essa possibilidade e cogita levar diante de Deus a proposta. Tipo, vou ver se Deus aceita o prêmio de vocês e amaldiçoa este povo pecador e rebelde, que de fato ele era. Israel era de fato isso. Mas vamos ver se Deus se vende por dinheiro e amaldiçoa esse povo. Só que, naquele tempo, queridos, a conversa com Deus era no cara a cara. E se Deus não gostasse da sua atitude, você poderia receber juízo imediato. Entendeu? Só tinha esse problema, que a conversa com Deus ali era no cara a cara. Entendeu? A gente vai ver no texto, que ele recebe a proposta, ele vai diante de quem para falar? De Deus. E eu fico pensando assim, meu Deus, esse Balaão é meio cara de pau, né, cara? Porque o cara cogita mesmo a coisa, ele acata aquela proposta e ele vai diante de Deus, diante do Deus Todo-Poderoso, para tentar convencer Deus, pensando no dinheiro, né, que ele tinha uma proposta ali, ele acha mesmo que Deus vai favorecer aquela loucura por causa do coração dele de querer ganhar aquilo ali. Então, esse cara é louco. Esse cara é um outro que estava pensando que Deus fosse algum tipo de idiota, algum tipo de estúpido. Ele queria convencer Deus do quê? Com dinheiro, de que forma? Então, tipo, vou ver se Deus aceita o prêmio e amaldiçoa este povo. E aí no versículo 9, olha só. Depois veio a Balaão e lhe perguntou, Deus veio a Balaão e lhe perguntou, quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus. É como se Deus não soubesse, né? Eu acho interessante nessas coisas, né? Deus se faz, sei lá, de desentendido nessas horas, né? Tipo Deus procurando Adão e Eva no paraíso, né? Assim, cadê vocês, né? Parece pai ou mãe brincando com esconde-esconde com criança, né? Aí Deus vai, quem são esses caras aí? É que Deus quer ouvir da boca dele, né? Acho que era tão absurdo. Não quero ouvir da tua boca. Quem são esses caras que estão com você aí, mané? Quem são? Esses miseráveis que estão com você aí. Aí Balaão responde, Balac, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Como se Deus não soubesse da mensagem. Mas vamos lá. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Essa é a proposta que ele traz diante de Deus. Diante do Deus Todo-Poderoso. Ele chega lá e apresenta essa proposta diante de Deus. Mas agora, estrategicamente, você percebe que Balaão não citou nada de dinheiro aqui, né? Ele já estava de olho ali, que o dinheiro não era para Deus, o dinheiro era para ele. Eu não ia oferecer o dízimo para Deus ali. Já estava pensando em ficar tudo para ele. Ele nem trata do assunto aqui, simplesmente fala aquilo que era a proposta, nada toca a respeito do dinheiro. Mas Deus disse a Balaão, então Deus responde a Balaão, não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. E aí eu vejo graça. Aí eu fico pensando, como é que esse povo é abençoado? Como é que Deus permanece com a bênção dele sobre este povo rebelde, esse povo que está se voltando o tempo todo contra ele, falando coisas diante dele? Não é diferente com a gente, queridos. É esse Deus maravilhoso, gracioso, que uma vez que estendeu a sua bênção sobre Israel, ainda que em diversos momentos, mesmo sendo um povo abençoado, ele agiu com juízo, porque era necessário agir com juízo, porque Deus, o mesmo Deus que abençoa
também traz juízo. O mesmo Deus que ama, estende graça, também julga. Deus olhava para aquele povo e falou, não, não, não. Aqui não. Aqui não. A palavra abençoado ali no hebraico é Barak. Repita comigo, Barak. Nome bom para fazer uma banda de black metal, né? Barak. Barak. Lá em Gênesis 12, 3, a promessa de Deus para Abraão era assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ninguém podia exigir maldição sobre Israel, por causa da promessa que Deus havia feito para Abraão. Aquela promessa, Deus tinha um compromisso com aquela promessa. Então, era pedir para Deus quebrar aquela promessa, por interesses de outros, que não fossem os dele. Deus era o detentor, era o Senhor daquela nação, daquele povo. Era Ele quem abençoou aquele povo. Era Ele quem trazia juízo sobre aquele povo. Ninguém mais sobre a terra tinha o poder de abençoar ou amaldiçoar aquele povo. Ninguém podia tocar naquele povo sem a permissão de Deus. Aleluia. E é assim com a gente, queridos. É assim com a gente. O homem e a mulher, selados pelo Espírito Santo, não podem ser amaldiçoados por nenhuma força da terra, porque estão lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Vocês estão amém, meu frouxo? Amém? Amém? Eu já contei algumas vezes esse testemunho para vocês e vou contar de novo, e vocês finjam que nunca ouviram. Amém? Amém? Uma ex-namorada foi num centro de macumba. Namorada boa, hein? Ó. Namorada para casar, né? Tinha terminado o relacionamento, a maluca não aceitou muito o relacionamento, foi lá e foi no centro de macumba fazer um trabalhinho. Amém? 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 Foi fazer um trabalhinho, levou lá, sei lá o que levou de mim, lá uma foto, acho, uma coisa assim. E aquelas fotos 3x4, assim, sabe? Que antigamente foi fazer um trabalhinho e estava lá a pessoa que recebia a entidade, tinha uma outra amiga junto, né, estão as duas juntas ali. O espírito, a entidade desceu sobre a pessoa e respondeu para ela: não posso realizar o teu desejo. E ela falou: por que não? Porque ele está coberto pelo sangue. E ela me testemunhou isso depois. Ela chegou para mim e falou assim: Pipe, queria te pedir perdão. Por quê? Daí ela contou a história. E eu queria dizer isso para você, que você está coberto pelo sangue. Né? E a gente sabe de diversas histórias, queridos. Satanás não tem poder sobre a minha e sobre a tua vida. Nenhuma maldição pode alcançar as nossas vidas, porque nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, porque a gente é abençoado pelo Senhor Deus. Isso significa que a gente não vai apanhar, ser perseguido, ser preso, passar dificuldades? Não, não é disso. Mas estou falando do que concerne ao nosso espírito, aquilo que está selado pelo Espírito Santo, é disso que eu estou falando. Ninguém pode tocar em você. Ninguém pode trazer dano no teu espírito, porque o Senhor Jesus nos abençoou. Onde? Nas regiões celestiais. Aleluia. Fala isso para você mesmo. Tome posse disso, em nome de Jesus, porque é verdade, é tomar posse mesmo. Entendeu? Não estou falando de dinheiro, queridos, estou falando de tomar posse daquilo que a Bíblia diz acerca de nós. Entendeu? Fale assim: eu fui abençoado. Só a Aline foi aqui, porque mais ninguém está falando, né?
Eu fui abençoado por Cristo Jesus nas regiões celestiais. Amém? Significa que o teu nome, o meu nome, os nossos nomes estão lá, nas regiões celestiais. De lá ninguém tira mais, queridos. Já era, perdeu Satanás. Já era, só chora. Só chora. E tente com outros, mas aqui não. Com aqueles que estão selados pelo Espírito de Deus, estão guardados nele. E nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor dele. Aleluia. Aleluia. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Versículo 13. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaão enviou outros líderes, em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque eu recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, meu Deus. Agora fiquem também vocês aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. E aí eu fico, meu Deus do céu, esse cara é maluco da cabeça, né? Deus já não tinha respondido para ele? Que não ia amaldiçoar? Que não ia fazer aquilo, que aquele povo era abençoado? E aí ele vai de novo diante de Deus, pensando que o que ele poderia fazer para convencer Deus. Então o coração de Balaão, ele estava dividido entre Deus e a recompensa sugerida por Balaque. Balaão parecia não compreender muito o que Deus tinha falado para ele. Ele não compreendia que Deus estava debaixo de uma promessa feita por ele mesmo, por causa da sua promessa feita a Abraão, nem ele mesmo podia amaldiçoar Israel, por causa da promessa. Eu prometi para Abraão que vocês seriam abençoados, e portanto a minha bênção, a minha palavra não pode ser contrariada. Nem eu mesmo posso voltar contra a minha própria palavra, porque Deus falou, falou e acabou. Deus não é um tipo de pessoa, o texto depois vai falar, mais para frente, Deus não é um cara que fala uma coisa e depois se arrepende do que fala. Todas as vezes que aparecer, já falei em outras vezes isso, todas as vezes que a Bíblia falar que Deus se arrependeu de algo, aquilo não tem a ver com ele, tem a ver com o outro. O arrependimento, quando se usa para o ser humano, é uma palavra hebraica. O arrependimento, quando se diz de Deus, é outra coisa. Do homem, sempre está ligado à questão do comportamento, do pecado, da atitude, da moralidade. Sempre está assim. Então, o homem se arrepende, quando se usa a palavra arrepende, ali no hebraico, a palavra está dizendo que ele largou aquela vida de pecado. Isso não se aplica a Deus. Por quê? Porque Deus não peca. Então, Deus nunca se arrepende no sentido de largar uma questão de pecado. Em Deus isso não existe. Então, todas as vezes que o hebraico vai usar a palavra arrependimento para Deus, é uma outra palavra e vai dizer uma mudança de atitude. Então, Deus não vai mais matar aquele povo. Por quê? Porque ele se arrependeu. Então, Deus mudou, não vai mais matar. Era isso. Então, tinha a ver com o arrependimento do povo e uma mudança. Então tá, já que o povo se arrependeu, não vou mais fazer isso. Então, você vê lá o texto falando lá, né? E se arrependeu Deus de ter criado o homem. Deus tinha pecado para se arrepender de alguma coisa? Não. Deus mudou a atitude, vou destruir todo mundo. Era isso. Então, Deus muda um plano ali e passa a destruir o povo. Na questão de Abraão é diferente. Deus tinha abençoado o povo e falou, olha, eles estão debaixo da minha bênção, eu vou abençoar a sua herança, e ponto final. Então, nem ele podia voltar-se contra a sua própria promessa de abençoar aquele povo.
E isso não impedia Deus de trazer juízo, queridos. Temos que saber diferenciar muito bem uma coisa. Bênção é uma coisa, juízo é outra. Por sermos abençoados, não significa necessariamente que não podemos receber uma correção do Senhor sobre as nossas vidas. Versículo 20, queridos. Vou ter que continuar domingo que vem, mas eu vou tentar ir mais um pouquinho aqui, tá bom? Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. É como se Deus fosse assim: então tá bom, vou dar um pouquinho de ouvido para você, então vamos ver lá, até onde vai essa novela. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Aí tem toda a história da jumenta de Balaão aqui, que eu não vou necessariamente ler essa história, muita gente já conhece, onde a gente vê Balaão indo lá, né, e essa jumenta ali fica lá, de alguma forma, um anjo aparece, né, durante 3 momentos ali, e Balaão não enxerga o anjo. A jumenta, a mula enxerga, tem mais visão espiritual do que o profeta que está cegado pela sua ganância, pelo seu desejo de receber aquela recompensa. Ele está cego, a mula, né, a jumenta ali, enxerga o anjo e ele não tem visão espiritual, não consegue enxergar o que está acontecendo. Aí, tem uma coisa nesse texto que é uma coisa que me grila. Entendeu? É como é que essa jumenta falou, gente. E falou na primeira pessoa ainda por cima. Porque, tipo assim, se ela fala assim, eis que vos digo, eu sei que é Deus falando por meio da jumenta. Agora, quando ela falou assim, não, quando ela colocou na primeira pessoa aqui, Deus também sacaneou, né? Aí Deus está exigindo muito da gente, né? É alguma jumenta que fugiu de Nárnia, só pode, né? Mas é uma coisa que não me desafia aqui, entendeu? Mas isso aí é um mistério, Deus sabe. E aí o texto fala, sim, que Deus irou-se quando Balaão se colocou na direção de Balaque. A Bíblia diz que Deus irou-se, mas o texto fala que Deus antes já tinha falado assim, então tá, então vá. Então ele vai de alguma forma na permissão de Deus, mas Deus fala, Deus fica irado. Sabe, isso muitas vezes tem a ver comigo e com você. Porque a gente ora e pede para Deus certas coisas, e Deus fala, não, eu não quero isso para a tua vida. Não é isso que eu quero para você. E a gente, não, mas eu quero, mas não quero, mas eu quero. Então você quer, então vai. Então o fato de muitas vezes Deus permitir que a gente vá e faça certas coisas, não significa que Ele não vai ficar irado comigo e com você. Que Ele não vai ficar indignado com a nossa teimosia em certas coisas. E que Deus não vai falar assim, cara, você é teimoso mesmo. Até quando, Pipe, você vai quebrar a cara? Por ser tão teimoso nas coisas. E insistir em coisas que eu não quero para a tua vida. E aqui Balaão era esse imbecil, como eu e você. Vai lá, recebe a resposta de Deus. Deus fala, não, cara, não é não. Mas Deus, não, seu burro, não vá. Tá bom, então vai. E aí Deus fica indignado com a teimosia dele, e aí Deus coloca ali a jumenta, e no fim, essa jumenta protegeu a vida dele, porque o texto fala que se não fosse a jumenta, o anjo tinha matado Balaão. Quem é a jumenta na tua vida, queridos? Manifestou a jumenta aí em cima. Aí, ó. Quem que é essa jumentinha aí? Né? Que muitas vezes Deus está colocando no nosso caminho, na nossa vida, tentando nos impedir de a gente receber juízo, e a gente muitas vezes não consegue enxergar, ter discernimento dessas coisas. Sabe? O que se coloca no nosso caminho que nos faz tropeçar o tempo todo, O que Deus precisa fazer? Versículo 34, queridos. Depois vocês leem a história da jumenta em casa e fazem uma reflexão lá. Amém?
no verso 34, Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedir de prosseguir. Agora, se o que eu estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Então, mais uma vez, Deus age com graça na vida desse homem. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira do Armon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Esse tal de Balaque estava tão confiante que o coração de Balaão era corrupto, era corruptível, que ele tinha confiança plena que Balaão ia se render em algum momento diante das suas propostas. Aqui estou, respondeu Balaão, mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Kiriat-Uzot. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. E aqui acontece uma coisa pior ainda. Acontece uma aberração aqui. Porque o texto fala que Balaque sacrificou. E sacrifício aqui, querido, não é matou. Ele não foi lá, tinha lá umas vaquinhas, lá, umas ovelhinhas. Vou fazer uma janta, né, fazer um churrasco, né, do sul aqui. Foi lá com a bombacha, lá com a peixeira, foi lá e matou o boizinho, matou a ovelhinha e ofereceu como uma comidinha, como uma janta, como uma coisa assim, para Balaão. Não, o texto fala que ele sacrificou. Ele fez um sacrifício. Ele ofereceu aquilo ali para os seus deuses pagãos. Em outras palavras, segundo a luz do Novo Testamento, ele ofereceu aquilo ali para Satanás. Ele pegou aquele boi e ofereceu para o diabo, falou: tó, Satanás, isso aqui é teu. E pegou aquela carne que ele tinha sacrificado para Satanás, depois trouxe na mesa de Balaão e falou: come. E o texto fala que ele sabia, porque o texto está falando que ele sacrificou. Quem que escreveu isso daqui? Alguém escreveu isso aqui. Provavelmente foi o próprio Balaão, porque o tal de Balaque que não foi. Então ele tinha consciência que aquela carne era sacrificada ao diabo. E ele faz o quê? Ele aceita. Ali o coração dele já estava tomado. Ele já tinha abraçado Satanás aqui. Balaão abraçou o diabo desde a primeira vez em que ele recebeu a proposta, o coração dele já estava na mão de Satanás. Só não se entregou 100% aquilo ali porque ele tinha um problema entre ele e Satanás, que era Deus. Que era o Deus que amava ele. Que era o Deus que agia com graça. Nossa, eu fico maravilhado com esse Deus. Porque ele precisa ser assim com a gente, senão a gente está lascado. Se esse Deus não nos amar, meus queridos, não se colocar entre a gente e o diabo, a gente abraça Satanás e vai para a festa, e vai para a alegria. Glórias a Deus e aplauda o Senhor Jesus por causa disso. Aplauda Ele em nome de Jesus. Porque esse Deus precisa intervir, até mesmo nas nossas escolhas. Por isso que eu glorifico a Deus, que esse tal de livre-arbítrio aí é uma furada. Porque, olha, se fosse o livre-arbítrio, nós estávamos ferrados. Ainda bem que Deus intervém o tempo todo nas besteiras que a gente faz, se coloca entre nós e as nossas besteiras. Porque se fosse pela gente, queridos, se fosse pela gente, olha, vem em mim, boizinho. Vem em mim. Mas é de Satanás, não dá nada. Comemos mesmo assim. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto monte, de onde viu uma parte do povo. Capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Quando a gente lê isso daqui, a gente não consegue ver o que de fato estava acontecendo aqui. Mas o Novo Testamento revela o que aconteceu aqui.
O Novo Testamento vai revelar. Lá em Apocalipse, queridos, tem outros 2 textos no Novo Testamento que falam a respeito de Balaão. Por exemplo, Judas, lá no versículo 11, fala: foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Lá em 2 Pedro 2,15 vai te falar: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Mas lá em Apocalipse 2,14 vai definir o que estava acontecendo ali. Quem revelou isso para a igreja foi o Senhor Jesus. Ele revelou a João, e João escreveu. Aí o texto fala assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, Deus falando para a igreja, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. De qual que era a doutrina? O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Olha o coração de Balaão. Quando Balaão falava assim, faça esses altares não eram para Deus, queridos. É o que o texto está falando. Sacrifícios de idolatria. Ou seja, não era para Deus. Esse retardado desse Balaão falava para eles fazerem altares, não para Deus. E a Bíblia está aqui reprovando totalmente a atitude desse homem, porque esse homem, eu não sei o que ele tinha na cabeça dele. Mas ele achava que ele podia chegar diante do Deus vivo, conversar cara a cara com Deus, e aceitar propostas e fazer propostas para que Balaque seguisse, pensando que aquilo ali de alguma forma fosse trazer algum tipo de providência do inferno, para que tudo aquilo ali se voltasse contra Israel. Se esquecendo que o Deus de Israel era aquele que havia abençoado aquele povo e que não tinha jeito. E ele estava lá, fazendo esse povo de trouxa, pensando de alguma forma que aquilo ali fosse mover aquela bolsinha de dinheiro, aquele montão de dinheiro para a sua vida. E para encerrar, queridos, olha as palavras que Deus colocou na boca de Balaão. Mesmo diante de tudo aqueles, lá no versículo 6, fala assim: e tornando para ele, eis que estava junto dos seus holocaustos, ele e todos os príncipes dos moabitas. Olha só. Ele volta lá, está lá o povo fazendo todo aquele sacrifício para Satanás. Ele chega lá, só que ele traz uma palavra da parte de Deus. Para todo aquele intento contra Israel, todo aquele sacrifício, aquela idolatria, aquelas coisas para trazer tropeços para Israel, lá no versículo 7 diz assim, as palavras que Deus mandou. Então proferiu a sua parábola e disse, de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo, vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. E aí Deus fala, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Isso me faz lembrar as palavras de Davi, quando disse assim, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa pecados. Aquele para quem o Senhor olha com a sua graça e a sua misericórdia, com os olhos de Jesus e fala, a esse eu não imputo pecado. Do contrário, Deus assume o nosso pecado. Aleluia. Aleluia. É isso que Deus está falando para aquele povo. Olha, eu olho para... Gente, olha a história que a gente estava lidando. Que povo miserável. Que povo rebelde. E aí Deus, ao invés de olhar e responder, olha, realmente esse povo desgraçado, vou matar todo mundo. Deus responde para eles, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou?
E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o céu. Esse é o nosso Deus, aleluia. O Deus que olha para nossas vidas, queridos, nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E sobre nós nenhum poder na terra pode nos roubar desse lugar, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Vocês são um povo abençoado, queridos. Um povo abençoado pelo Deus vivo. Um povo que com certeza peca e erra, talvez até em medidas talvez maiores do que essa. Mas lembre-se disso, que esse é o Deus que derramou sobre as nossas vidas toda a graça e a misericórdia dEle, e que nos sustenta por meio dela. E que o que Ele quer do nosso coração é unicamente que a gente confie nele, que Ele sabe o que está fazendo, que Ele cuida da gente, apesar de muitas vezes a gente achar que não, achar que Ele nos abandonou, mas Ele está cuidando de cada um de nós todos os dias, desde ontem, hoje, para todo sempre. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós te louvamos. Nós te somos gratos. Não há palavra, Senhor. Nenhuma palavra é suficiente, Senhor, para te agradecer por tanta graça, por tanta misericórdia que você tem derramado sobre nós. Obrigado por esse cuidado, por esse amor tão indescritível e tão poderoso que o Senhor tem com cada um de nós. A gente sabe que nós não merecemos absolutamente nada, Senhor. Nada que venha de Ti, Senhor. Que se o Senhor lidasse com a gente, com aquilo que a gente merece, Senhor, o que seria de nós? Mas obrigado por essa graça, Jesus, que nos tomou por inteiro em Tuas mãos. Que nos guarda, que nos protege, que nos cela, que nos salva, que nos purifica, que nos lava, que não imputa pecados, que nos mantém, que nos ajuda a perseverar, que nos mantém crendo, ainda que hajam dúvidas. Nos ajude, Senhor, a não duvidar de Ti. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a jamais nos rebelarmos contra o Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a jamais, Deus, sermos um povo murmurador, que reclama, ao invés de ser grato. Que da nossa boca, Senhor, no dia a dia, saia apenas, Senhor, palavras de gratidão. Obrigado, obrigado, muito obrigado, Senhor. Em Teu nome, Jesus, amém.